Apresentamos Dimensões Espirituais do Centro Espírita, um programa do GRESG com Cristina Salgado, baseado no livro de Sueli Caldas Schubert. Bons estudos! Olá, como vai você? Desejando muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou a Cristina Salgado e nós hoje vamos dar início ao estudo do nosso livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Iniciando no capítulo número 1, que trata dos alicerces espirituais. Você sabe o que é um alicerce? Você sabe para que ele serve? Qual a importância dele? Será que é para fazer de qualquer jeito? Em qualquer lugar do terreno? O que será que precisa para se montar um alicerce? Para se construir um alicerce? Sim, porque o alicerce é também uma construção. Então, eu estou te convidando agora a começar essas reflexões junto comigo. E aproveito também para pedir aos nossos amigos espirituais que estejam conosco, nos amparando, nos intuindo, nos ajudando nesse processo de reflexão, desse primeiro capítulo que vamos começar hoje. Para isso, nós vamos compartilhar a nossa tela para iniciarmos os nossos estudos. Muito bom! Então, hoje nós vamos conversar sobre os alicerces espirituais. Vamos iniciar analisando essa imagem. Olha só, a gente tem um terreno, e nesse terreno a gente vê que tem muita coisa relacionada a uma construção. Mas a gente pode observar que a parte onde vai ser erguida essa construção tem essas armações de madeira, a gente pode observar que tem uns vergalhões aqui, mas que está tudo separadinho por esse caixote que vai receber o concreto, que é essa primeira estrutura super importante da construção de uma casa, de um edifício, de um imóvel, qualquer que seja ele. Mas será que basta simplesmente a gente fazer assim? A gente pega umas madeiras e monta como se fosse um caixote, isso vai receber um material, um concreto. Será que é assim de qualquer jeito? Como é que vai ficar, de fato, isso tudo dentro dessa programação? Então, vamos lá. Essa armação aqui, a gente já sabe que se chama alicerce. Mas vamos pensar bem. Existe algo mais importante na construção de um imóvel do que o alicerce? Certamente que não. Essa fundação, ela tem a responsabilidade de suportar todo o peso da unidade, além de garantir o nivelamento da edificação no terreno. Então, o alicerce é o que sustenta tudo. Tudo na nossa casa está sustentado pelo alicerce. Quem mora em edifício, a sua unidade foi planejada, foi calculada para estar nessa estrutura que quem sustenta é o alicerce. Ou seja, é imprescindível para o sucesso dessa obra e para manter a construção em pé. Então, o que é o alicerce e para que serve? Aí eu fui lá no dicionário. É um substantivo masculino, né? Se trata de um maciço de alvenaria sobre o qual se assenta a estrutura de uma construção. É uma estrutura que sustenta uma construção. É o primeiro passo que a gente precisa
construir esse alicerce. No sentido figurado, é aquilo que fundamenta e sustenta, é uma base, é um apoio. O bom êxito se fundamenta nos alicerces do trabalho. O que é necessário para a gente fazer um alicerce? Vamos lá, alguns planejamentos necessários. A gente precisa escolher o tipo de fundação, porque, dentre outros motivos, dependerá dessa escolha o tipo que vai sustentar essa construção e o terreno onde essa construção será efetuada. A viabilidade da construção. É possível, de fato, a gente construir aquilo naquele lugar que a gente quer? A demarcação do local da construção no terreno. Lembra lá da nossa primeira imagem? Tinha um monte de terreno em volta, né? Tinha os muros e o alicerce estava construído ali naquele cantinho ali, naquele pedacinho do terreno. Estava ali delimitado direitinho, tudo que ia receber o concreto dentro daqueles caixotinhos de madeira, não é isso? Entre outros planejamentos. E quais são os erros que a gente deve evitar? Não elaborar o projeto. Não é simplesmente, né, chegar no terreno, botar a madeira ali e depois jogar um concreto, enfim, não é só isso. A gente precisa de um projeto. Até porque esse projeto ele é importante para que a gente saiba o que a gente vai precisar sustentar com esse alicerce. Não realizar a análise do solo. Será que se eu posso construir qualquer coisa de qualquer jeito em qualquer lugar? Então, é necessário a gente fazer essa análise desse terreno. Não dispor de uma boa equipe. Naquele momento em que a gente está começando a nossa construção, a gente precisa de bons construtores ali, não é? Gente capacitada, que saiba realmente o que está fazendo, que vai seguir um projeto, que vai seguir a determinação do engenheiro, do mestre de obra, enfim, de quem esteja ali responsável pela execução daquele trabalho. A ausência de inspeção na obra. Basta simplesmente eu ter uma boa equipe? Eu posso ter uma boa equipe, mas se eu não for lá ver se está tudo sendo feito direitinho, eu posso perder o prazo, eu posso ter perda de material, os meus funcionários podem faltar, enfim, pode acontecer um monte de coisa se eu deixar aquela obra sem inspecioná-la. Então, nós podemos concluir que é importante nunca deixar de fazer o projeto antes de dar início à obra. Porque, apesar de reduzir os custos iniciais, não contar com um projeto bem definido e específico resulta em deformações e fissuras no alicerce, que prejudicam a qualidade da edificação ou do trabalho. Acabamos gastando ainda mais com reparos e reformas. Executar um projeto sem um plano de trabalho é um erro muito recorrente e prejudicial para o resultado. O projeto é a primeira providência para executar o alicerce. Então, passadas essas primeiras informações do que significa um alicerce, da sua importância, nós agora vamos falar de Jesus. Após 40 dias de meditação e silêncio, Jesus nos trouxe o seu primeiro e mais impactante discurso, que é o Sermão da Montanha. Neste discurso, ele trouxe os fundamentos do cristianismo e um código de conduta moral. Ele trouxe também palavras consoladoras de fé, resignação diante dos desafios da vida, misericórdia e mansidão diante das batalhas e guerras internas e externas que vivemos continuamente. Quando ele encerra todo esse discurso, quando ele encerra o Sermão da Montanha, ele pronuncia as seguintes palavras: todo aquele, pois,
que ouve estas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27. A advertência de Jesus nessas últimas palavras é, em verdade, um convite para que tenhamos consciência da nossa responsabilidade diante das escolhas que fazemos. Vamos pensar aqui. Olha como é importante isso. Quando a gente se compromete com alguma coisa ou com alguém, é uma escolha que a gente faz. Então, a gente precisa ter consciência da nossa responsabilidade. Em algum momento, a gente pode abandonar esse projeto, a gente pode desistir desse projeto, a gente pode trocar de projeto e, de repente, aquele grupo vai ser sacrificado? Sim, isso pode acontecer. Faz parte do nosso livre-arbítrio. Ocorre que, quando a gente faz essa escolha, quando a gente se compromete, a gente assume uma responsabilidade. Então, a gente precisa ter consciência de que, se nós abandonarmos esse barco, se nós abandonarmos esse projeto, nós podemos responder por isso de alguma maneira. Então, nós podemos entender que a essência da sabedoria e da felicidade da vida está em realizar as grandes verdades e não somente ouvi-las. Então, isso faz parte, né, daquele conceito, daquela reforma íntima que é proposta para cada um de nós, cada vez que a gente faz um estudo do Evangelho, por exemplo. Cada vez que a gente reflete sobre as nossas atitudes e tem consciência de que a gente ou errou em algum lugar ou acertou em algum lugar, mas que, fundamentalmente, tudo aquilo que eu ouço e que se trata de uma grande verdade, eu preciso vivenciar na minha vida. Porque, se é bom, eu preciso aplicar para mim. E, a partir daí, começar o meu processo de reforma. Jesus nos estimula no que temos de melhor, para que não nos percamos na impermanência de tudo que seja material e nos atermos ao que seja essencial e constante, que é a vida do espírito. Então, Jesus disse para a gente que a gente não pode viver a materialidade? Não. O que ele nos mostra é que a gente não pode se apegar ao que é material. A gente não pode achar que o que é material é o mais importante, porque esse mundo material, essa experiência material é transitória, é uma casa de passagem, e a gente está aqui para se melhorar e aprender. Então, aquilo que é essencial e constante é a vida do espírito. A gente está aqui passando essa temporada, né? Experienciando essas questões materiais. Né? A gente está aí nessa atividade da vida, vivendo as nossas questões profissionais, as nossas questões pessoais, as nossas vaidades pessoais, as nossas questões internas que a gente precisa trabalhar. Então, isso tudo faz parte da experiência que o nosso espírito precisa para estar no seu processo de evolução. Só que isso não é o fundamental. Tudo aquilo que está
aqui nesse ambiente de matéria pertence à matéria e nos é emprestado para que a gente tenha as experiências necessárias, mas que seja enriquecedora para o nosso espírito, que é aquilo que é essencial, constante e verdadeiro. Nós temos o livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolher o caminho para a nossa evolução espiritual, que é uma força criadora, capaz de nos levar a realizar em nós o que era inexistente. Aqui estamos falando da transformação dos sentimentos, das mudanças em nossa ação e pensamento em relação a nós e ao outro. Nós podemos perceber que Jesus não se refere a nada que seja externo a nós, que esteja no mundo exterior, mas a criação de algo interno, de uma modificação essencial, isto é, da modificação do ego, do ser egoísta em um ser consciente da sua condição de filho de Deus e, portanto, irmão do outro. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos experienciando aqui, nesse momento, no planeta, é necessário para que a gente engrandeça o nosso espírito. Mas a gente não vai levar a casa que a gente comprou, o carro que a gente comprou, os títulos de doutorado que a gente conseguiu. Ninguém vai colocar dentro do nosso caixão o nosso diploma, os nossos certificados. Nós vamos levar de volta com o nosso espírito as nossas experiências e o que fizemos de melhor com elas. Aquilo que fizemos de pior também seguirá conosco, para que no momento oportuno nós possamos acertar, nós possamos consertar aquilo que ainda está indevido, aquilo que ainda não está correto no nosso caminho espiritual. Isso acontece com um homem que edifica a casa da sua vida sobre a rocha da verdade. Então, a gente entende que a vida verdadeira é a vida espiritual, não é a vida material. A vida material é a escola, é o hospital, é a casa que a gente precisa para poder melhorar a nossa condição espiritual. Verdade essa que, se for vivida plenamente, gera liberdade, que, por sua vez, gera felicidade. E a pessoa, com essa consciência, modifica as suas vivências em todos os setores da vida. O que Jesus apresenta... Deixa eu tirar isso aqui. O que Jesus apresenta no final do Sermão da Montanha é uma representação maravilhosa. Quando pensamos na construção de uma boa casa, resistente às intempéries, alguns cuidados devem ser tomados. É preciso procurar um bom terreno e construir alicerces sólidos para sustentarem o peso dela. Outros, que não se importam muito com esses cuidados, acabam levantando construção que oferece perigo aos seus usuários. Só que não basta encontrar o terreno, assim como não basta encontrar a verdade para tê-la dentro de si. É preciso construir a crença, como se constrói a casa. Para se levantar a casa, necessitamos dos alicerces. Para se erguer a crença, é preciso buscar o material vindo da espiritualidade. E esse alicerce só terá razão de ser se somarmos a esse material divino o nosso trabalho e o nosso esforço. E mais sólido e belo será esse edifício, quanto maior for a dedicação para terminá-lo e tornar-se nosso abrigo eterno. São nas intempéries, nas provações da existência, que encontramos a nossa crença bem construída, a calma, a coragem e a fortaleza para vencermos as lutas do dia a dia. Falamos agora dos alicerces espirituais, ou seja, nós tivemos inicialmente, né, uma reflexão sobre o que é um alicerce,
partindo do princípio daquilo que a gente entende para uma construção de uma edificação qualquer no plano material. Vimos também a importância do Sermão da Montanha e daquilo que Jesus nos trouxe do início ao fim desse sermão. Agora nós vamos falar dos alicerces espirituais, do nosso primeiro capítulo que estamos estudando hoje. O centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Na verdade, o centro espírita é um complexo espiritual, em que se trabalha nos dois planos da vida, no físico e no extrafísico, e com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos desencarnados. Vamos voltar, então, àquilo que nós conversamos no mês passado? Lembram-se que, na verdade, são duas equipes trabalhando juntas? A equipe espiritual e a equipe dos encarnados? Para que o centro espírita seja, de fato, um complexo espiritual, onde existe esse trabalho nos dois planos da vida, é necessário que essas duas humanidades trabalhem juntas. Em razão disso, as providências e cuidados da espiritualidade maior são imensos quanto ao planejamento e à organização de uma instituição espírita. Quando eles começam esse planejamento, eles já estão primeiro pensando nessa equipe. Quem vai fazer parte dessa equipe para que a gente comece a elaborar esse projeto, para que a gente comece a fazer esse planejamento? Então, nós já sabemos que essas planificações espirituais antecedem muito dos encarnados, né? Por quê? Vamos lembrar daquilo que estudamos em nosso lar? Vamos lembrar do Ministério da Reencarnação? Nós que temos a oportunidade de combinarmos a nossa reencarnação, de participarmos do nosso projeto de reencarnação, entre as muitas coisas que a gente planeja, está exatamente esses comprometimentos que nós temos com relação à nossa família, com relação às coisas que precisamos conquistar, né? Em relação às questões que precisamos acertar, que são de fundamental importância para aquele projeto reencarnatório. Nós planejamos o nosso corpo físico, o que precisamos para termos equilíbrio com esse corpo, as doenças que possivelmente precisamos ter, que vai contribuir para a nossa melhora espiritual. E também alguns planejamentos de trabalho, né, com relação às nossas dedicações religiosas. Vamos falar especificamente dos nossos comprometimentos espirituais, dos nossos comprometimentos com o centro espírita. Então, já fica delimitado o grupo de trabalho que vai permanecer na espiritualidade e o grupo de trabalho que vai se comprometer com o planejamento, a abertura e a estruturação do centro espírita aqui na Terra, para que a gente possa ter esse complexo que vai atuar nos dois planos da vida. Por isso que se diz comumente que, quando se pensa e projeta uma obra espírita, que esta já estava edificada na espiritualidade, o que é real e verdadeiro. Afinal de contas, a gente não combinou a nossa reencarnação? A gente não combinou o que a gente precisa fazer nessa reencarnação? Se a gente combina todas essas questões da nossa vida, do nosso corpo, por que também a gente não vai combinar essa questão de compromisso que a gente vai ter com o nosso centro espírita?
E vamos pensar que quando a gente está falando de alicerce, a gente está falando das primeiras estruturas, a gente está falando das primeiras pessoas que participam desse projeto. Esses primeiros dirigentes que vão estar à frente da construção desse centro espírita. Esses primeiros dirigentes que vão estar à frente da formação desse centro espírita. Essa primeira equipe que vai começar essa edificação são os primeiros trabalhadores que vão estar trabalhando junto dessa equipe espiritual. Os alicerces espirituais, portanto, eles são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. Vamos guardar isso, porque um pouquinho mais à frente nós vamos falar sobre essas questões que tratam efetivamente do edifício no plano terreno. Importa ter em mente que o centro espírita não é a casa onde ele se abriga. E aí a gente volta para o nosso parágrafo anterior, né? Porque, na verdade, olha só o que está escrito aqui. Os alicerces espirituais são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. Mas também temos uma outra observação. É importante a gente ter em mente que o centro espírita não é a casa onde ele se abriga. Olha, eu conheço pelo menos 4 instituições que começaram a funcionar fora de uma edificação propriamente dita, de um lugar para chamar de seu, vamos dizer assim. Eu conheço uma instituição espírita que começou num apartamento. Um grupo de pessoas se reuniu e decidiu formar ali um centro espírita. Esse centro espírita funcionou nesse apartamento durante alguns anos, até que conseguiu se mudar para uma casa onde está até hoje. Conheço uma outra instituição espírita que funcionou dentro de um curso, dentro de uma escola. E depois de longos anos, conseguiu se mudar para uma residência, né, para uma casa, onde está funcionando hoje. Conheço 2 instituições espíritas que começaram a funcionar dentro de outras instituições espíritas, até que conseguiram ter o seu próprio espaço. Então, nós devemos acreditar que o centro espírita não é a casa onde ele se abriga, mas sim o trabalho que ali se desenvolve. Esse grupo de pessoas que começou esse projeto, que começou a montar esse alicerce, ainda que não tivesse definição do seu espaço físico, aqui no planeta, aqui onde eles funcionam hoje, eles começaram a se desenvolver através do trabalho de cada uma dessas pessoas, devidamente orientadas pelo plano espiritual. Então, o ambiente que se cultiva e preserva entre essas pessoas que estão trabalhando para conseguir futuramente ter o seu próprio espaço edificado, onde funcionará aquela casa espírita. A organização intemporal que o orienta e assessora. Ou seja, esse primeiro grupo está devidamente orientado pela espiritualidade e, futuramente, esse grupo ele vai ser substituído por outras pessoas. Mas a organização espiritual ela é intemporal. Ela vai suceder ao tempo, para que essa casa ela se mantenha aqui. E vai depender de cada um dos trabalhadores físicos, né? Os humanos, nós que estamos aqui no nosso corpo de carne, manter essa casa funcionando, manter os seus princípios espirituais, os seus trabalhos, o seu ambiente, a melhor convivência possível.
nós também devemos, né, ter em mente os objetivos e as finalidades que o norteiam. Ou seja, qual é o objetivo e a finalidade daquele centro espírita? Porque nós temos centros espíritas que são mais dedicados ao estudo, outros centros espíritas que, além do estudo, se dedicam também a obras sociais, e eu falo de obras sociais de grande vulto, atendendo outras instituições, né? Sendo patronas de outras instituições. Nós temos instituições espíritas que mantêm abrigos para idosos, por exemplo. Então, esses objetivos e essas finalidades são que norteiam esse centro espírita e que são devidamente orientados pela espiritualidade e mantido seu trabalho aqui pelos espíritos encarnados, por nós. E o ideal e o sentimento com que o conduzem. Então, qual é o meu objetivo? Se eu estou aqui à frente de uma casa espírita, qual é o meu ideal? Qual é o sentimento com que eu estou conduzindo essa casa? Eu estou respeitando os objetivos e as finalidades? Eu estou prestando atenção na orientação e no assessoramento espiritual que a minha casa deve receber? O trabalho que ali está se desenvolvendo, o ambiente que está se cultivando e preservando, dizem de fato respeito àquilo que é esperado da minha casa espírita? E pensando nesse planejamento que é anterior, nós vamos falar do Colégio Allan Kardec. Essa história está relatada no capítulo 1 do livro As Dimensões Espirituais do Centro Espírita, e trata de um exemplo de planejamento que é anterior à reencarnação. Então, Manuel Filomeno de Miranda relata no seu livro Tormentos da Obsessão que Eurípides Barzanufo, quando fundou o colégio Allan Kardec em Sacramento, Minas Gerais, o fez inspirado pelo modelo original existente no plano espiritual, que ele mesmo havia edificado antes da sua reencarnação, na época de 1880 a 1918. Ocorrida, então, nessa cidade mineira que é Sacramento. Miranda relata, então, a sua visita ao Hospital Esperança, que é localizado no plano espiritual, que também foi fundado por Eurípides, né? E atende de uma forma mais direta espíritos em sofrimento, mas especialmente a alguns que falharam na sua missão como espíritas na sua última reencarnação. Então, dessa forma, ele conta, né, essa história, porque ele visita esse hospital querendo encontrar, né, o Eurípides Barçanufo, e ele relata, então, como é que acontece esse encontro dele com o fundador. Então, Manuel Filomeno de Miranda relata esse momento quando ele foi conduzido pelo doutor Inácio Ferreira e um amigo Alberto. Então, somente então ele se dá conta de que o missionário sacramentano, ou seja, Eurípides Barzanufo, residia em uma área próxima ao hospital e não em alguma das suas dependências. Desde quando ele desencarnara, ele se empenha em dar prosseguimento à edificação de uma comunidade dedicada ao amor e ao estudo da verdade, né? Que ele havia iniciado antes do mergulho no corpo, conseguindo, ao largo dos anos, receber nas diversas edificações familiares e amigos mais recentes, tanto quanto de épocas recuadas, a fim de prosseguirem juntos no ministério iluminativo, assim iniciando a fraternidade mais ampla entre eles, né, que seria assim, o princípio daquela que será universal. As residências ficavam bem próximas e bem distribuídas, né, em várias dimensões assim que as uniam, tanto quanto largos espaços para encontros e convivência entre grupos. Noutra área, destacava-se um amplo edifício escolar, no qual se encontrava, né,
um expressivo enunciado a tratar-se do educandário Allan Kardec. Nesse momento, então, o doutor Inácio percebe o espanto, né, de Manuel Filomeno de Miranda e, sorrindo, informa a ele que esse instituto foi o modelo no qual Eurípides se inspirou para erguer o seu equivalente em Sacramento no começo do século XX. Aqui, em momentosos deslocamentos espirituais, ele vinha abastecer-se de energias e conhecimentos mediante desdobramento parcial pelo sono físico, para desenvolver novos padrões pedagógicos à luz do Espiritismo, vivendo o grandioso pioneirismo em educação. Então, quando ele, né, fala isso, quando ele explica isso, né, a Manuel Filomeno de Miranda, né, o doutor Inácio explica isso a Manuel Filomeno de Miranda, já deixa claro que a fundação do colégio e tudo o que iria acontecer ali já havia sido tratado e planejado muito tempo antes. Então, considerando isso, a obra foi edificada aqui, né, na cidade de Sacramento. Então, a obra do bem, ela não é realizada de improviso e nem surge concluída de um para o outro momento. Exige esforço, perseverança e dedicação. Vamos voltar à questão do alicerce. Quando a gente começa a construir o alicerce, é de um momento para o outro? Não. Antes da construção do alicerce, a gente precisa do projeto, a gente precisa do planejamento, a gente precisa das pessoas que vão participar dessa obra, a gente precisa de um monte de coisas anteriores à construção do alicerce. Imagina uma grande obra, para que aquele edifício todo seja construído, para que todas aquelas paredes sejam levantadas. Então, não é da noite para o dia, não é de um momento para o outro, né? E exige esforço, perseverança e dedicação. Quando a gente coloca, né, o concreto dentro daquele espaço, ali daquelas madeiras, a gente sabe que aquele concreto vai demorar algum tempo para poder ter a consistência necessária, ter a dureza necessária, a força necessária para começar a receber as paredes que aquele alicerce vai sustentar. Olha o colégio. Tá? Esse colégio ele foi construído, na verdade, em 1902. E depois, em 1907, é que ele passou a se chamar Allan Kardec. Né? Porque de 1902 até 1907, Eurípides ainda não era espírita. Eu acho que ele passa a ser espírita um pouco antes de trocar o nome da instituição. Né? Hoje, essa instituição não funciona mais como colégio. Hoje, ela funciona como centro espírita e como museu. Voltando para os alicerces espirituais, então. Por isso, prescinde a obra espírita do luxo e do supérfluo para atender à simplicidade e ao conforto de que a torne acolhedora. Ou seja, gente, não é necessário que os nossos móveis sejam de madeira maciça, não é necessário que as toalhas das nossas mesas sejam bordadas na Ilha da Madeira, não é necessário que os nossos copos sejam de cristal. Nós precisamos do necessário, que atenda à simplicidade e ao conforto que torne a nossa instituição acolhedora. Que a gente entre dentro daquele ambiente e tenha vontade de ficar ali. Esse é o conforto que nos traz um centro espírita. Todo luxo é efêmero, não é necessário. Os seus alicerces espirituais, sendo assim argamassados, farão com que a obra se erga firme na terra e permaneça de pé, vencendo as tormentas e as vicissitudes humanas. Cada um de nós
né, que nos comprometemos com os nossos centros espíritas, não importa se nós estamos na condição dos dirigentes ou apenas de um trabalhador comum e dedicado, nós temos as nossas questões pessoais, né? Lembra do não gosto? Então, nós temos a questão do não gosto de A, de B ou de C, mas que nós precisamos aprender a conviver de forma fraternal, para que a gente não perturbe o ambiente do trabalho, para que a gente não perturbe a convivência. Se possível for, buscar o entendimento com essas pessoas com as quais a gente não tem afinidade, mas que de forma nenhuma as nossas vicissitudes, né, as nossas questões pessoais abalem a estrutura do nosso centro espírita, ao ponto de fazer com que essa casa possa sofrer um rompimento. Então, esse comprometimento, esse planejamento, essa participação que cada um de nós temos dentro da nossa casa espírita é muito especial para que essa obra ela se mantenha. Para que, se por acaso a gente sair daquela casa, por uma questão ou por outra, o trabalho ele não sofra um desgaste muito grande, porque outras pessoas virão e farão aquele trabalho. Lembram? Nós podemos abrir mão das nossas responsabilidades, nós podemos abdicar daquilo que nós combinamos, nós vamos perder a oportunidade. E dependendo do peso dessa recusa, nós podemos até, quem sabe, fazer parte do grupo de espíritas, né, tratados no Hospital Esperança, ou em instituições análogas, né, que com certeza existem, para atender a todos nós. O nosso centro espírita, tendo toda essa força, tendo todo esse embasamento, é a casa edificada sobre a rocha de que nos fala Jesus, capaz de resistir através dos tempos. Mas que só se materializará, nossa, quase que não sai, se a equipe encarnada colocar dia a dia os tijolos do amor e o cimento da perseverança. Se os trabalhos ali efetuados levarem o sinete da caridade e do desinteresse pessoal, transformando-se assim em templo e lar, hospital e escola. Então, voltamos a lembrar do nosso primeiro papo, da nossa primeira conversa do mês passado. Somos duas equipes, a equipe espiritual e a equipe encarnada. A casa, o centro espírita materializado, o centro espírita da Terra, ele só se materializa se nós, encarnados, colocarmos dia a dia os tijolos do amor e o cimento da perseverança. Nós não devemos desistir nos primeiros contratempos. Nós não devemos abrir mão das nossas responsabilidades na primeira crise, nas primeiras vicissitudes, nas primeiras tormentas. Nós devemos nos unir para poder vencer essas dificuldades, vencer esses desafios. Nós estamos amparados pela espiritualidade. E a espiritualidade conta conosco para que o nosso centro espírita ele cresça, se fortifique e permaneça.
Cabe a nós, encarnados, essa responsabilidade. Lembra que eu também falei que nós não somos marionetes da espiritualidade? Nós temos compromisso com a espiritualidade. Nós, os espíritos encarnados, temos compromisso com esses espíritos desencarnados. Nós somos uma equipe que trabalha em dois planos. Então, precisamos levar o nosso trabalho muito a sério. Não é como brincar de casinha. Hoje nós vamos brincar de estar no centro espírita. Ah, mas eu briguei com a Mariazinha, então eu vou embora e não vou realizar o trabalho. A gente desestabiliza aquela egrégora. Dá um pouquinho mais de trabalho para ajustar algumas questões. E o desinteresse pessoal? Lembra que nós também conversamos sobre isso? O trabalho não é meu, mas está na minha responsabilidade. E quando eu deixar de realizar aquele trabalho, virá outra pessoa para realizar aquele trabalho, e eu estarei apta a realizar outro trabalho. E é essa consciência que nós devemos ter, porque nós estamos ali, ó, a equipe encarnada, a equipe desencarnada, né? Sendo uma única equipe, sendo um único time, trabalhando com Jesus. Então, nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade. Manuel Filomeno de Miranda afirma que diferença psíquica significativa tem que apresentar a casa espírita em relação a outros recintos de qualquer natureza, atestando dessa forma as qualidades dos seus trabalhadores espirituais e o tipo de finalidade a que se destinam. Então, eu entro na casa espírita, eu já sinto toda aquela energia. Lembram também que nós conversamos sobre o nosso preparo pessoal quando vamos à nossa casa espírita, na condição de trabalhadores? O quanto nós precisamos estar já em sintonia com aquele ambiente. Quando a gente está em sintonia com a nossa casa espírita, não se trata da sintonia com aquelas paredes, com o portão que a gente vai abrir, mas em sintonia com aquela espiritualidade. A gente forma uma conexão espiritual, onde os dois planos dessa casa espírita se comunicam. Então, mesmo que eu ainda esteja na minha casa, me preparando para me dirigir até a minha casa espírita, eu já estou formando uma corrente de pensamento, e essa diferença psíquica é significativa. Porque o que faz essa diferença psíquica acontecer? É o que cada membro da casa, é o que cada trabalhador da casa, desde o seu dirigente até o seu trabalhador mais anônimo, cria em si mesmo para fortalecer a egrégora dessa casa. A diferença psíquica, ela se dá através de nós encarnados, junto com essa equipe espiritual que vai nos ajudar a realizar o trabalho naquele dia. Então, devemos esquecer um pouco que o trabalho é da espiritualidade, colocando somente na conta dos espíritos desencarnados. O trabalho é da espiritualidade, encarnada e desencarnada. Nós, encarnados e desencarnados, somos a força espiritual do nosso centro espírita.
E precisamos ter essa consciência e entender a nossa responsabilidade. Ainda palavras de Manuel Filomeno de Miranda. Ele coloca: reafirmamos, para isto, não há necessidade de que a obra seja luxuosa ou grandiosa. Ela poderá ser uma casinha simples, despojada, de acordo com a realidade local, e ter uma atmosfera espiritual resplandecente, resultante do trabalho que ali se realiza. Pois, no dizer de Leon Denis, no mais miserável tubúrio, que é um casebre, há frestas para Deus e para o infinito. Ou seja, sempre vai ter um lugarzinho ali onde a luz vai passar. A luz vai entrar ali. Que luz é essa? É a luz de Deus, é a luz da espiritualidade, é a luz dos nossos mentores, é a luz de Jesus que está junto conosco. Nós não estamos trabalhando com Jesus? Não é? Nós não queremos estar muito próximos de Deus, e estar muito próximos de Deus não é trabalhar com Jesus? Afinal, ele não disse que ele é o caminho, a verdade e a vida? Então, é junto com ele que nós estamos. Então, não necessitamos de uma obra luxuosa ou grandiosa. Nós podemos realizar todas as nossas atividades no espaço de que dispomos. Quando chegar a hora de que tenhamos necessidade de um espaço maior, tenham certeza de que a espiritualidade vai nos ajudar a encontrar esse espaço. Porque quando nós falamos dos alicerces espirituais, nós não estamos necessariamente falando que a construção que será igual aqui na Terra, ela vai se dar de uma forma que esse espaço seja um imóvel próprio. Quantas não são as casas espíritas que funcionam em pleno vapor e em imóveis alugados? Mas aquele alicerce, aquele espaço, muitas vezes, lembram que eu falei no centro espírita que começou no apartamento? No centro espírita que começou dentro de uma sala de um curso? E hoje, cada uma dessas casas estão funcionando em espaços diferentes, espaços maiores, e estão trabalhando dentro daquilo que é seu objetivo e sua finalidade? Já pararam para pensar que, se nós ficarmos engessados na ideia de que esse alicerce espiritual vai tratar especificamente de um imóvel próprio para essa casa espírita no ambiente terreno, muitas vezes essas casas não vão conseguir, então, sair do planejamento? Então, precisamos também alargar a nossa reflexão e a nossa mentalidade para o que é um alicerce espiritual. Se hoje eu estou numa casa bem pequenininha e que realizando grandes obras, vai chegar a um ponto que, se aquela casa não comportar mais o tamanho da obra que nós estaremos realizando, nós vamos conseguir um espaço mais adequado. Mas tudo vai chegar no seu tempo e na sua hora. Assim como a construção de um alicerce demanda tempo e paciência, essas questões espirituais de uma casa muito pequena para uma casa maior também demandam tempo e paciência. Afinal, nós não conhecemos as razões dos nossos compromissos para estarmos à frente de uma casa espírita. Por que será que nós temos esse compromisso desse jeito? Por que será que a gente começa pequeno, dentro de um apartamento, e depois de um tempo a gente consegue um espaço, uma casa para poder trabalhar? E quanto tempo demorou para isso acontecer?
Não foi do dia para a noite que essa casa que começou num apartamento saiu desse apartamento e deu início às suas reuniões numa casa maior. Também não foi do dia para a noite que essa casa espírita que começou dentro de uma sala de aula, de um curso, foi para a casa onde ela está hoje. Não foi da noite para o dia que as casas espíritas que começaram dentro de outras casas espíritas saíram daquele ambiente para os seus espaços físicos onde estão hoje. Então, todo esse processo demanda paciência. Até porque nós somos trabalhadores. E essa equipe espiritual, ela está prestando atenção no nosso trabalho, ela está avaliando realmente o nosso comprometimento. Nós estamos trabalhando de acordo com aquilo que foi planejado, nós estamos nos esforçando para alcançar aqueles resultados que pretendemos ser alcançados, para que todo esse movimento possa acontecer e essas mudanças, elas de fato aconteçam e a gente saia de um ambiente pequenininho para um ambiente maior, ainda que esse imóvel não seja propriedade dessa casa espírita, mas ela está ali funcionando. E está crescendo para quê? Para que tenha continuidade, para que futuramente outras pessoas se comprometam em manter a dimensão espiritual dessa casa. Agora vamos a algumas palavras de Lins Vasconcelos, que foram recebidas pelo médium Divaldo Pereira Franco em maio de 1972. Não ha sido por outra forma que o Senhor programou as nossas atividades muito antes do berço e nos deu os planos das realizações espiritistas, antes que pudéssemos entender as legitimidades do espírito. Para que a nossa, como outras casas de realização da ética espírita cristã, pudesse desfraldar a bandeira da solidariedade e firmar nos alicerces da crença os postulados sociológicos e morais da nova humanidade. Toda a nossa realização, que antes estava vinculada à construção do edifício, da casa, do patrimônio de sustentação material dos nossos ideais, paulatinamente se transformou na casa do ideal que estamos edificando dentro das paredes transitórias onde nos abrigamos. Olha só que palavras interessantes. Quer dizer, esse espaço que foi construído, então, toda essa realização que antes estava vinculada à construção do edifício, ou seja, aquele grupo estava direcionado, determinado a realizar aquela construção. Não, nós temos que construir a nossa casa espírita. Então, nós vamos construir o edifício, a casa, o patrimônio de sustentação material, ou seja, a gente precisa de recurso financeiro para manter tudo isso, a gente precisa de recurso financeiro para construir essa obra, e depois, com o tempo, isso se transforma na casa do ideal que está sendo edificado ali. Ou seja, eu já tenho a construção, eu já tenho o imóvel, eu já tenho a casa, eu já tenho o que eu preciso, que fazia parte do meu compromisso para que essa casa, aqui na Terra, no plano material, ela se edificasse, ela se construísse e ela começasse a sua operação de trabalho. Mas o que eu tenho que botar dentro dessa casa agora? Todos os objetivos, todo o ideal, tudo aquilo que a gente está edificando, que faz parte do nosso compromisso com essa equipe espiritual que norteia os nossos trabalhos, para que esse compromisso espiritual se mantenha, para que esse compromisso espiritual ele cresça, ele frutifique, para que, a partir daí, quem sabe, novos compromissos possam acontecer. Por quê? Ao longo dos anos, os objetivos vão sendo alcançados e outros objetivos eles são criados, eles são postulados, mantendo
aquela semente, aquele sentimento original que foi o que deu motivo para essa construção. Olha só que coisa interessante. Porque a gente constrói um prédio e ele é novo hoje, dali a 5 anos ele já saiu da garantia da construtora. A partir daí, toda a manutenção vai pertencer aos proprietários dessas unidades. Assim também funciona na questão da casa espírita. Então, você tem um grupo inicial que vai participar dessa primeira parte da construção, vai erguer toda essa obra, e a partir daí, conforme os objetivos forem sendo alcançados, a gente precisa manter essa obra em funcionamento. O que faz parte da pedra fundamental dessa casa? Isso será mantido ao longo dos anos. O que nós podemos agregar nessa construção? Que seja realmente bom, que seja realmente relevante e que esteja de acordo com tudo aquilo que faz parte do compromisso daquela espiritualidade. E quando eu falo da espiritualidade, eu falo da espiritualidade dos desencarnados e a espiritualidade dos encarnados. Eu falo dessas equipes, as duas equipes que trabalham como uma, só que estão em planos diferentes. Do nosso trabalho demorado e sacrificial sairão as expressões mais elevadas da nova mentalidade com que sonhávamos e que agora se transforma na humanidade que acompanhamos. Hoje, Jesus nos confere a honra de colocar dentro das construções que as forças materiais nos deram a flama viva do ideal que não pode perecer e que deve conduzir os destinos do homem novo, como novo homem, na direção daquele porvir que já chegou e passa no veículo da realidade ligeira diante dos nossos olhos. Então, olha só, o tamanho do nosso compromisso com Jesus. Jesus nos confere a honra de colocar dentro das construções que as forças materiais nos deram a flama viva do ideal que não pode perecer. E o que não pode perecer? Não pode perecer o amor, não pode perecer a caridade, não pode perecer a assistência social sensata, contribuindo para a dignidade e a cidadania daquelas pessoas que são assistidas. Não pode perecer os ensinamentos morais que a nossa doutrina nos traz, através da nossa codificação, do nosso Pentateuco, e a partir daí de todas as obras acessórias sérias que nós recebemos. Cada coisinha dessa aqui é um tijolinho que a gente vai colocando todos os dias na nossa casa espírita. E a gente vai reforçando esse alicerce. Sabendo que ele é robusto o suficiente para receber esse trabalho de forma contínua, passando de pessoa a pessoa, de espírito a espírito, cada um na sua necessidade, mas mantendo, né, o ideal que não pode perecer e que deve conduzir os destinos do homem novo. Nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Isso só é possível com essa transformação interna que nós estamos fazendo, dia a dia, momento a momento. Cada acontecimento da nossa vida, seja ele feliz ou não, é um motivo de reflexão para que nós possamos realmente ter consciência do que nós estamos sendo
como contribuição para a formação dessa nova terra. E essa realidade ligeira já está aí, já chegou, está diante dos nossos olhos. Olha como isso é importante. Olha como isso é fundamental. Olha quanta reflexão existe nessas palavras. A verdadeira fortaleza de uma casa espírita, do ponto de vista da sua função na Terra, não está nos alicerces de concreto, e sim no estudo e vivência do aspecto doutrinário. Essa frase está no livro Aconteceu na Casa Espírita, né, de autoria de Wilson Ferreira de Mello, e eu trouxe essa frase, assim, foi a inspiração por adotar esse livro também foi bastante interessante, e eu agradeço bastante a espiritualidade que nos auxilia, né, para a execução desse trabalho, porque nós precisamos ter a consciência, né, de que precisamos nos manter estudando. Não importa, meus amigos, quantos anos vocês tenham de doutrina espírita. Lembra, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, na verdade, nós precisamos nos manter estudando e vivenciando o aspecto doutrinário na nossa vida. Cada vez que nós estudamos um livro, cada vez que ouvimos uma palestra, cada vez que participamos de um seminário, vamos trazer essas reflexões para dentro de nós, vamos trazer essas reflexões para a nossa vida, né? E sair desse discurso de faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não estamos ainda, né, na condição da perfeição, mas a cada dia que nós efetuarmos esse trabalho de modificação, esse trabalho de reflexão, é o nosso trabalho de burilamento, da nossa reforma íntima. Cada dia que passa, a gente está aí transformando, né, esse homem novo que está aqui dentro de nós. Nós estamos numa época fantástica, nós estamos experienciando situações sensacionais que dão a cada um de nós a condição de sermos pessoas melhores a cada momento. Mesmo que nós ainda tenhamos os nossos não gosto. Olha só, que espetáculo. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje, né? E já convidamos a cada um de vocês para estudar conosco o próximo capítulo, que é a direção espiritual. Gostaríamos muito que vocês estivessem conosco, né? Que vocês estejam conosco, não estivessem, que vocês estejam conosco no próximo mês. E que, caso queiram fazer alguma observação, alguma pergunta a respeito do que estudamos hoje, entre em contato conosco nos nossos canais do GRESG. Nós teremos o maior prazer em responder a sua pergunta. Muito obrigada pela sua companhia. Nós desejamos que Jesus dê a você um mês maravilhoso e que estejamos juntos no próximo mês para estudarmos o capítulo número 2. Até lá!